Vamos nessa, moçada. Nesse vídeo aqui agora, vou fazer com vocês um comparativo entre juros simples e juros compostos. A gente viu, então, nos blocos anteriores, que aplicação a juros simples, o gráfico é esse, certo? Parto ali de um capital inicial, que eu vou deixar indicado aqui como se fosse C índice 0. C índice 0, meu capital inicial. E aí eu tenho aqui, olha, meu eixo horizontal, que é o tempo, meu eixo vertical, que é o montante, ok? E a gente viu que, independentemente de qual seja o capital inicial, qual seja a taxa de juros e o tempo de aplicação, já coloquei para vocês como regra. Aplicação a juros simples, graficamente, a gente vê surgir ali uma reta crescente, né, que não pode partir do zero, fechado. Se a gente fosse, a gente disse que é plotar, né, se a gente fosse plotar no mesmo gráfico, colocar no mesmo gráfico as representações a juros simples e a juros compostos, partindo de um mesmo capital e de uma mesma taxa, o gráfico que invariavelmente a gente vai acabar encontrando vai ser esse que está aqui. Ó. Esse que está aqui. Seja qual for, aí preste atenção, estou partindo de uma situação em que eu saia de um mesmo capital inicial, ok? Se eu estiver saindo de um mesmo capital inicial, seja qual for o tempo de aplicação, a taxa de aplicação, partindo de um mesmo capital inicial, a gente vai perceber que o gráfico do regime de juros simples vai passar aqui, o gráfico do regime de juros compostos vai passar dessa maneira, e que para tempo igual a 1 a gente vai ter uma interseção entre o gráfico de juros simples e o gráfico de juros compostos. Eu queria que nesse momento você desse uma olhadinha nas duas tabelas que a gente fez aí nos blocos anteriores. Você vai reparar que eu propositalmente, que era justamente para chegar nesse momento aqui a gente poder retomá-las, propositalmente eu parti de um mesmo capital, a juros simples e a juros compostos. Vocês vão perceber que lá no final da primeira linha, tanto na tabelinha que a gente completou para juros simples, quanto na tabelinha que a gente completou para juros compostos, o meu montante tinha sido 110. Então eu parti de um mesmo capital, de uma mesma taxa, e ao final do meu primeiro período, eu tinha sempre o quê? O 110. Ali é um exemplo pontual, já falei que não é assim que a gente demonstra matematicamente, não é a partir de um caso particular que eu demonstro as ideias em matemática, mas é só para ilustrar o que é uma regra e que você sempre vai perceber independentemente de qual seja o capital inicial, a taxa. Para tempo igual a 1, o montante é sempre o mesmo, seja juros simples, seja juros compostos. Até por uma questão de fórmula. Fórmula em juros simples, capital que multiplica 1 mais I vezes T. Fórmula de montante em juros compostos, capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Se o meu tempo é 1, seja qual for a taxa vezes 1, vai dar a própria taxa. Se o meu tempo é 1, 1 mais I elevado a 1 vai dar 1 mais I. Então, para T igual a 1, os montantes, seja juros simples, seja juros compostos, os montantes eles sempre vão ter que ser o quê? Eles vão ter que ser iguais, certo? Então, partindo de um mesmo capital e trabalhando-se com uma mesma taxa de juros, após um período, o meu montante tem que ser necessariamente o mesmo. Agora, lembra que eu falei, quando a gente estava vendo o vídeo de juros compostos, e que eu chamei a sua atenção para o fato de que não era para criar a ilusão de que em juros compostos o meu montante é sempre maior? Não. Quando eu coloco para você esse gráfico aqui, eu te dou uma noção intuitiva de que é possível que o meu montante a juros simples ele supere o meu montante a juros compostos. No gráfico você consegue perceber isso? Não, professor, não consigo não. Tem a ver com o seguinte, olha. Está vendo esse intervalo aqui, que vai de 0 até 1 aqui no eixo horizontal? No intervalo que vai de 0 até 1, você percebe que o gráfico do regime de juros simples ele passa acima, né, do gráfico do regime de juros compostos. Se a gente for pegar aqui, olha, nesse intervalo de 0 até 1, se eu marcar aqui um pontinho, olha, esse ponto aqui no juros simples, esse ponto aqui no gráfico de juros compostos.
você percebe que o montante a juros simples ele seria maior do que o montante a juros compostos, porque essa parte do gráfico está passando acima desse aqui. Então isso é uma regra. Aqui nesse momento vai ser crença. Eu preciso que você acredite em mim. A gente demonstra isso matematicamente, certo? Mas eu preciso que você acredite que para um intervalo de 0 até 1, seja qual for o capital e a taxa, o montante a juros simples sempre vai superar o montante a juros compostos. Então isso é muito bem explorado pelas bancas. Pode acreditar. Estou chamando a atenção de vocês aqui, vem às vezes como questão teórica, questão que você não tem que fazer uma conta, mas questão que tira vários candidatos aí da brincadeira. É correto dizer que o montante a juros compostos ele vai ser sempre maior do que o montante a juros simples? Negativo. Existe um intervalo para período curto que a gente fala, para período curto, para período fracionário, o montante ele é maior a juros simples. Sempre. Para período curto, o montante é maior a juros simples. Por que no nosso exemplo o montante foi maior ao final de 3 períodos a juros compostos? Porque aí passou de 1. Quando passa de 1, você vai ver que a curva do regime de juros compostos fica sempre acima da curva do regime de juros simples. Então por isso que eu falei que aqueles exemplos não poderiam te iludir. Como no exemplo que eu criei com vocês, eu trabalhei com o período 3, como o 3 é um tempo maior do que 1, aí era de se esperar que ao final do terceiro período, o meu montante a juros compostos fosse realmente maior do que o montante a juros simples. Mas é porque você vai perceber que nos exemplos que eu tinha trazido até então, eu não tinha lidado com um período curto. Eu não tinha pedido para vocês calcularem os juros ali naquelas situações de 10 dias, de 20 dias, de 15 dias, que seriam períodos curtos. Aí eu sei, uma dúvida que pode estar pairando na sua mente que é o seguinte, meu Deus, mas como que eu vou saber o que é um período curto na matemática financeira? O que é período curto na matemática financeira? São dias, são horas? O que é período curto? Você vai sempre tomar como referência a taxa de juros. A taxa efetiva que estiver sendo apresentada. Então se eu colocar para vocês, por exemplo, que eu tenho uma taxa de 10% ao mês, se eu disser para vocês que eu tenho uma taxa de 10% ao mês, o que é um período curto para uma situação de taxa efetiva de 10% ao mês? Um período curto é um período menor do que um mês. Então, e aí vou trazer exemplo aqui do cotidiano. Sua fatura de cartão de crédito. Qual que é o combinado entre você e a administradora do seu cartão de crédito com relação ao pagamento dessas faturas? De maneira geral, pagamentos mensais, não é? As minhas faturas vencem sempre todo dia 10, vencem todo dia 17, todo dia 30, certo? Mas a gente tem ali o combinado de que as faturas vão ser cobradas mensalmente. Então você vai perceber que lá na sua fatura é estabelecida uma taxa de juros mensal caso ocorra atraso no pagamento. Então suponhamos que por algum motivo, num determinado mês, você às vezes se esqueceu de pagar ali a sua fatura e você teve que pagar essa fatura com, sei lá, 8 dias de atraso. Ah, professor, eu atrasei a minha fatura ali em 8 dias. Perfeito. A administradora do cartão de crédito, então, vai ter direito de te cobrar juros, certo? Na realidade, a gente tem juros e multa, né? Mas aqui eu não estou preocupado com a multa, que é um valor fixo. Estou preocupado com os juros propriamente dito. E aí você pode ter certeza que, por conta desse atraso de 8 dias, a administradora do seu cartão de crédito vai te cobrar juros simples. Juros simples. E aí, de alguma forma, você pode se iludir com uma benevolência, né? Ah, que bacana, nossa, eles estão me cobrando juros simples. Por quê? Porque às vezes você cria a ideia de que juros simples você está pagando menos, né? Nada. A administradora de cartão de crédito, com todo o direito que ela tem, está te cobrando, estabelecendo o regime de juros que é melhor para ela. Para ela, é melhor que você pague os juros de 8 dias a juros simples. Por quê? Porque o montante da sua dívida com uma taxa de 10% ao mês por um período de 8 dias, ele é maior a juros simples. Não é benevolência, é a matemática financeira na prática. É porque para um período curto, a minha taxa ela não é de 10% ao mês. Todo o período que for inferior a um mês, gera montante maior a juros simples. Então, se o combinado é fazer pagamento mensal, se você atrasar por alguns dias, eles vão cobrar aqueles juros usando fórmula de juros simples. Por quê?
Questão de caridade? Longe de ser. Por quê? Porque o montante a juros simples ele é maior. Muitas vezes, quando a gente faz isso na prática, dá uma diferencinha ali nos centavos, né? Mas não interessa. Centavo de um com centavo de outro com centavo de milhões, viram milhares, dá diferença. Perfeito? Muitas vezes a gente não se dá conta disso no dia a dia, mas você já parou para reparar alguns boletos que às vezes vêm dizendo o seguinte, olha, senhor Caixa, não receber após um mês de atraso. Por que às vezes a gente tem essa orientação de senhor Caixa, não receber após um mês de atraso? Porque quando passar de um mês, muda o critério de cobrança. Aí passa-se não a trabalhar mais com os juros pro rata, que a gente fala, os juros proporcionais. É porque quando passar de um mês, o cara passa a trabalhar com juros compostos. A gente tem que tomar cuidado ali na forma de fazer a cobrança. Certo? Então, para quem trabalha mesmo, né, acontece muito, né, de ter alunos que às vezes são caixas mesmo, ou que trabalham em situações de cobrança. Ah, professor, é isso mesmo, eu cobro muito cálculo proporcional. Isso, cálculo proporcional é para período curtinho. Passou de um, você vai ver que tem uma orientação contrária. Por quê? Porque aí já são juros compostos, aí já não é cálculo proporcional, aí já são juros sobre juros. Então, boletos que às vezes vêm, juros diários, às vezes a orientação é essa, juros diários de tantos por cento, não aceitar após um período. Por quê? Quando ele coloca juros diários de tantos por cento, é porque ele fez um cálculo proporcional. Então ele está deixando ali para facilitar para o caixa. Taxa de 0,5% ao dia. Beleza. O cara chegou, está 7 dias atrasado, o que o caixa faz? 0,5 vezes 7, 3,5. Isso é um cálculo proporcional. Você calcula juros simples. Por que é cálculo a juros simples? Porque é período curto. Quando ele coloca taxa diária, depois de um mês não receber, é porque ele sabe que se ele continuar fazendo aquele cálculo proporcional para depois de um mês, aí ele está tomando ferro, porque a partir daí teriam que ser juros compostos, a forma de cobrança é diferente. Tá bom? Então, guarda isso. Período fracionário, que é o que a gente chama aqui de período curto é período que é menor do que 1. E esse 1, qual que é a referência? Esse 1 é o 1 que tem que estar na mesma unidade da taxa de juros. Perfeito? Esse 1 aqui, ele tem que estar na mesma unidade da taxa de juros. Então, se eu tiver, sei lá, às vezes acontece, financiamento imobiliário. Eu tenho uma prestação que ela é anual. Eu tenho lá as prestações mensais, mas aí eu tenho uma prestação maior que ela é anual. E aí, por algum motivo, você está lá, está pagando as prestações que são mensais, mas esqueceu de pagar o tal boleto da parcela anual, que tem, às vezes, de maior valor. E aí você vai se lembrar disso 3 meses depois. Então, esses 3 meses de atraso, se a taxa é de 10% ao ano, esses 3 meses serão cobrados a juros simples. Os 3 meses, se a taxa de referência é ano, se a taxa efetiva é anual, os 3 meses vão ser cobrados a juros simples. Por quê? Porque 3 meses é um tempo menor do que o 1 que tiver na taxa. Se a minha taxa é anual, tudo que for menor do que 1 ano é cobrado a juros simples para gerar montante maior. Então, o combinado é que essas taxas sejam pagas anualmente. Isso, você atrasou por quantos meses? 3? Vou te cobrar juros simples. Benevolência? Não. Matemática financeira a favor de quem está cobrando os juros. O combinado não é pagar na data firmada. Atrasou, aí o cara pode jogar a matemática financeira do lado dele. Se fosse uma situação de pagamento anual, caraca, era aquela parcela anual, tem 3 anos que eu estou atrasado com ela. Aí 3 anos, aí o cara já calcularia juros compostos. Porque por 3 anos, passou de 1, aí o montante é calculado a juros compostos. Tá bom? Então aqui, o que a gente vai deixar registrado? Deixa eu só tentar apagar essa bolinha aqui. Pronto. O que eu vou deixar registrado para vocês? Ó, tá aqui. Aí tem esse exemplo aqui. Antes, né, de eu anotar, só para vocês poderem ter um parâmetro. Isso aqui, gente, eu fiz com uma planilha de Excel, né, ou com calculadora, porque realmente na mão são cálculos mais complexos da gente fazer, porque principalmente a juros compostos, a gente geraria situações de expoente fracionário. E aí situações de expoente fracionário,
geram raízes, e aí fica muito difícil você ficar fazendo isso na mão. Então aqui eu calculei, tá? Porque aí você vai falar assim, mas aí como que você fez essa conta? Não, para 10 dias, para 20 dias, para 25 dias, enfim, para essas datas aqui, realmente, numa situação prática de prova, o cara ia ter que trazer ali para a gente alguma aproximação para poder facilitar o cálculo. Então aqui eu já deixei tudo pronto, mas é só para você, minimamente, acreditar no que eu estou te falando. Lembra as situações que eu propus para vocês no vídeo de juros simples e de juros compostos? Aquele capital de R$100, taxa de 10% ao mês. Isso aqui, olha, foi o que eu preenchi com vocês. Eu preenchi com vocês a planilha para juros simples e para juros compostos com um mês. Pode conferir aí, olha, a gente chegou lá a 110, 110. Para 2 meses, para 2 meses a juros simples a gente chegou em 120, em juros compostos 121. Para 3 meses em juros simples 130, juros compostos 133,10. Para 4 meses eu completei aqui 140, 146 e 41. Mas eu não tinha mostrado para vocês as situações para período curto. Dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 25 dias. Então aqui fiz as contas. Se naquela situação, com capital de R$100, uma taxa de 10% ao mês, eu fosse calcular o montante a juros simples, usando as fórmulas que a gente viu para juros simples e para juros compostos, a gente ia chegar para 10 dias uma dívida em juros simples de 103,33. Para juros compostos, de 103,23. Capital de R$100, taxa de 10% ao mês, mais um atraso durante 15 dias. Em juros simples, pagaria-se 105 da dívida, de montante. Em juros compostos, 104,88. Para 20 dias, juros simples seria de 106,67, juros compostos de 106,56. Para 25 dias, juros simples seria de 108,33, juros compostos de 108,27. Então, o que eu estou te mostrando? Tá vendo aqui, olha, o montante a juros simples ele é sempre maior do que o montante a juros compostos? Não. Aqui, por exemplo, desculpem, né, gente? O contrário, na verdade. O montante a juros compostos é sempre maior do que o montante a juros simples? Não. Aqui, eu tenho o montante a juros compostos que foi menor do que o montante a juros simples. Montante a juros compostos que foi menor do que o montante a juros simples. Montante a juros compostos que foi menor. Montante a juros compostos que foi menor. Não foi coincidência o fato de que esses montantes a juros compostos foram menores do que os montantes a juros simples por serem períodos fracionários, períodos curtos, períodos menores do que o 1 que estava estabelecido na taxa, que era 1 mês. Todos esses períodos são menores do que 1 mês, tá bom? A gente tem, num determinado momento aqui do curso, a gente vai falar sobre o que a gente chama de crescimento linear e crescimento exponencial. São situações em que o dinheiro fica aplicado durante de maneira que tem uma parte fracionária. E aí na convenção linear que a gente fala, a gente vai trabalhar com o melhor do que cada regime de juros pode me dar. A parte inteira a gente vai capitalizar a juros compostos e a parte fracionária a gente vai capitalizar a juros simples, porque existe isso, né? A ideia de você poder trabalhar com o melhor do que cada regime de juros pode te dar. Para período fracionário, para período curto, juros simples me dá um montante maior, então tudo o que for tempo quebrado de aplicação, eu coloco para render a juros simples. E o que for o inteiro, eu coloco a juros compostos. Mas aí são cenas para os próximos capítulos, tá bom? Então, esse quadro aqui, só para vocês, né, de alguma maneira acreditarem no que eu estou falando, que existe, né, a situação real mesmo de que o montante a juros simples vai superar o montante a juros compostos. E aí vamos deixar então aqui como registro final desse bloco que a gente foi analisando a partir desses gráficos. O rendimento ou a dívida, lembram-se, matemática financeira são sempre dois pontos de vista. Ou eu estou falando de rendimento ou eu estou falando de dívida. O rendimento ou a dívida, a depender da situação, será maior a juros simples C. Quando que o meu rendimento, quando que o meu montante é maior a juros simples? É maior a juros simples se o meu tempo estiver entre 0 e 1. Fechado? Quando que é maior a juros compostos? Se o meu tempo for maior do que 1. E quando que será idêntico nos dois regimes de juros? Se o tempo for rigorosamente igual a 1. Tá bom? Existem, e entendo até que não são poucas, tá? Acho que as bancas sabem explorar muito bem isso aqui e acho interessante quando eles cobram isso daqui. Concursos, de alto nível. A gente tem questões que tratam dessa relação, né? Então,
que fique claro que nem sempre o montante a juros compostos vai ser maior do que o regime de juros, vai ser maior do que o montante a juros simples. Eles sabem explorar muito bem a ideia de que para períodos curtos, e entendam, períodos curtos, períodos que fiquem entre 0 e 1, e entendam que esse período entre 0 e 1, que esse 1, para você saber esse 1, que unidade que eu tomo como referência, você vai olhar para a unidade da taxa efetiva, da taxa, né? A unidade de tempo da taxa. Então, tudo que for menor do que o 1 que tiver na taxa, gera montante maior a juros simples. Fechado? Maravilha. Pessoal, com isso, então, eu fecho com vocês aqui, então, esse bloco. Veja se ficou claro tudo que eu coloquei aqui. Se tiver alguma dúvida, dificuldade, voltem, me acompanhem. Valeu! Maravilha, meus queridos. Abraço aí para Mili Cruz. Não sei como não, mas se tá salvando, tá valendo. Bom dia e bom sabadão para você, tá, Mili? Bons estudos. Vamos aqui para um outro bloco. Aqueles blocos que a galera às vezes não dá valor. Não sei, dica de cálculo, que não sei o quê. Ih, não tô falando. Narizinho empinado. Confia no que eu tô falando. Aguenta aí.